Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista. Um programa em que nós recebemos um vereador e convidados da nossa cidade para tratar sobre assuntos de interesse da nossa comunidade, assuntos importantes. E hoje nós temos a presença do vereador Paulo Henrique Andrade e temos como convidado o economista, ex-vereador, gestor das faculdades Facate de Tupã, professor Roberto Kawasaki. Primeiramente, vereador, prazer recebê-lo aqui para a gente falar sobre economia, sobre educação, sobre formação e também sobre política, né, com um ex-vereador, uma liderança política da nossa cidade. Confesso, antes de mais nada, agradeço mais uma vez aqui a abertura de poder trazer o Roberto aqui para poder falar um pouquinho. Confesso que uso já a sabedoria dele, principalmente quando eu preciso de alguns conselhos, vou lá na Facate, sento com ele, converso, sempre me orienta, sempre com palavras sábias e que sempre traz para a gente uma solução. Por isso hoje solicitei a presença dele para a gente falar um pouquinho de educação, falar um pouquinho da nossa economia, de como está o nosso país e principalmente trazer uma esperança e o que podemos esperar disso tudo que está ocorrendo no Brasil, por já ter sido vereador, presidente da Câmara, se não me falha a memória, uma sabedoria enorme e falar um pouquinho, passar um pouquinho do conhecimento dele para a gente, vai ser um prazer aqui escutá-lo. Professor, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui e seja bem-vindo à TV Câmara e o senhor, começar a falar de economia, um assunto muitas vezes um pouco sério, mas de uma maneira descontraída, recebendo o senhor num dia que o senhor deve estar feliz, porque o senhor, como um bom corintiano, sim, no dia seguinte é uma grande vitória do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. É um prazer retornar aqui na presença do nobre vereador Paulo Henrique e do jornalista, professor José Rogério. Realmente é uma satisfação imensa, né? Porque ontem nós tivemos uma vitória que ratifica o crescimento do nosso time, né? Então foi extraordinário. Professor, vou passar para o vereador que está feliz em recebê-lo aqui para introduzir o início da nossa conversa aqui, vereador. O senhor tem uma série de assuntos para tratar aqui. Sim. Esse parênteses aqui inicial para descontrair aqui, para a gente falar um pouco. A economia é um assunto muitas vezes assim, né, que deixa a questão séria, mas o professor ele lida de economia de uma maneira assim que as pessoas entendem, trata de um assunto didático mesmo. Sim, com certeza. É uma das coisas que a gente sempre vê e entende é perguntar para você que está mais inserido nisso. O que o senhor está vendo do cenário hoje? Se nós estamos já no finalzinho dessa crise ou ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte? O que o senhor entende disso tudo, do cenário que vem ocorrendo hoje, dos números, um crescimento de 1% no primeiro trimestre, mas podemos entender que já passou o pior e agora só tem coisas boas? Como o senhor já foi vereador, você sabe que a coisa que mais me pede é trabalho, é emprego e é uma coisa que às vezes não está na nossa mão. Uma prefeitura onde gasta-se quase 50%, mais de 50% com folha de pagamento, não vai ser dentro da prefeitura que nós vamos trazer o emprego para a população. Então, fala um pouquinho para a gente, explana da forma didática que o senhor sabe falar, que vai ser muito importante para todos nós. Bom, tecnicamente, quando a gente considera um quadro de crise econômica e nós vivíamos uma recessão de cerca de 7 trimestres seguidos, né, de taxa de crescimento da economia abaixo de zero, nós tivemos, como você bem coloca, esse primeiro trimestre, né, janeiro, fevereiro, março, apresentando um percentual de 1%. Tecnicamente é preciso que sejam 2 trimestres seguidos, então nós teríamos que aguardar o trimestre abril, maio e junho para poder caracterizar a saída da recessão. Por isso que a sua colocação é correta, é um pouco prematuro, né? E para piorar um pouco o quadro, nós tivemos o problema da delação da JBS. E com isso, todos os empresários, de uma forma geral, ficam nessa expectativa de que o país possa solucionar. Afinal de contas, o presidente Temer continua ou não continua, não é? E também, face a isso, como é que ficaria a política econômica do governo? Porque se muda, evidentemente, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central também serão modificados. Então, aí a política econômica como é que ficará? Então, são questões que nos deixam preocupados
e que, embora os números estivessem se recuperando, inflação, a queda da taxa de juros, a melhoria na balança comercial, eram dados que estavam, digamos assim, trazendo uma certa racionalidade econômica para o país. Mas vem uma turbulência política que deixa esse quadro mais uma vez instável. Então, é um pouco prematuro, né? Professor, quais setores que puxaram essa alta, né? Porque nós somos um país que tem uma força agrícola, apesar de mais de 90% morar na cidade, né, da população, mas a agricultura tem uma força aí. Quais são os segmentos que ajudaram nessa alta de 1%? Olha, o ponto-chave foi realmente a agropecuária, é o chamado setor primário. O setor industrial apresentou um aumento e o setor de serviços, né, principalmente comércio, prestação de serviços, área de transportes e comunicações, que nós tivemos ainda um desempenho aquém, abaixo das nossas expectativas. Então, esse percentual de 1 ponto só foi possível graças ao desempenho da agropecuária. Isso é importante falar, Rogério, porque às vezes a gente entende que o Brasil é feito só do agronegócio. E eu não sei exatamente o percentual, mas o agronegócio não representa nem 10% do PIB do Brasil, do total, do tamanho do nosso produto interno bruto, das economias, das riquezas do nosso país. Ele tem um peso muito grande, mas quando você fala do impacto dele nesse crescimento do PIB, ele é muito pequeno. Então, por isso, o serviço representa quase 70% do tamanho dessa fatia do produto interno. Por isso que é importantíssimo que o serviço volte a crescer, porque é onde provavelmente estão a grande maioria dos empregos que foram perdidos aí no nosso país. Professor, geração de emprego, o Brasil está com uma quantidade enorme, né, de desempregados, milhões e milhões. Já estagnou? Existe a perspectiva de reversão e de volta dos empregos? Como é que o senhor avalia isso? Então, nós acreditamos que vai depender muito desse trimestre agora, abril, maio e junho, para descaracterizar aquele quadro de recessão. Isso é importantíssimo para que os empresários se sintam estimulados a investir, né? Há um grande volume de recursos internacionais que aguardam essa resolução da própria questão política brasileira para que eles voltem a investir. Veja que um dado que é interessante, nós voltamos a aumentar a exportação de veículos, de automóveis, né? Isso é um sinal muito positivo, ou seja, há uma recuperação, mas como disse o vereador Paulo Henrique, quer dizer, isso se sustenta. É possível algo mais contínuo? Então vai depender do quadro político, eminentemente político. Eu queria colocar para vocês uma questão. O professor sempre fala que o Brasil precisa de um projeto para crescer, precisa ter um projeto político. E o vereador trabalha numa frente de usar a vocação regional e desenvolver a região, né, vereador? O senhor tem vários projetos. Queria colocar essa questão para vocês falarem. Como é que o senhor vê o crescimento da região e projetos que possam fazer a região se desenvolver e ser autossustentável? Com certeza isso é fundamental. Eu não digo que o que os outros vereadores fazem de se preocupar, de estar lá, não seja importante. Acho que até me dá um pouco mais de calma e tempo para poder trabalhar essas outras frentes, porque eu sei que tem outros vereadores também usando o poder deles de indicações, de cobrar, de fiscalizar essas coisas das rotinas da cidade. Mas para transformar a nossa cidade, eu desde criança sempre aprendi que você tem que lapidar o diamante. O diamante, quando você vê ele, é uma pedra. A gente que é leigo vê um diamante, às vezes não dá valor nenhum. Mas o cara que vai lá, trata, brilha, corta, faz o pule, faz todo o trabalho, é aí que você traz uma benfeitoria muito grande, que você muda realmente. E eu tenho fé nisso. Eu acho que Tupã tem um lado vocacional muito grande para a educação. Lá atrás, com a Fafit, lá atrás, antigamente, já a longa data, nós temos uma tradição. Eu tenho amigos meus aqui que saem daqui e vão morar em São Paulo e eles puxam a fila de onde eles estão, mesmo estudando escola particular ou pública. Então nós temos uma educação muito boa e nós poderíamos sim continuar aperfeiçoando isso. Acho que temos excelentes faculdades privadas, a FACAT, a FADAP, a ESEFAP também aqui agora, temos a Unesp, o Instituto Federal, e eu acho que é dessa forma que nós vamos contribuir para que realmente traga o desenvolvimento para a nossa região e realmente a gente mude a cara da nossa cidade. E é fundamental que isso parta pela educação.
E falo muito, brinco muito até, a gente já fez uma matéria com o próprio Mauro, eu falo que não adianta a gente querer cobrar bons alunos da Facate se a matéria-prima que chega para eles às vezes não é a melhor. Às vezes, num curso de administração, eles têm que dar aula de colégio porque eles não estão aprendendo matemática na faculdade, na escola. Então, chega na escola, você às vezes tem que perder 6 meses para dar aula de matemática, de equação, que coisas que deveriam ter sido aprendidas na escola. Então, a educação como um todo é um processo, que ela entra na esteira lá atrás, na creche, e a gente colhe lá na frente junto com o pessoal do universitário. Então essa é uma preocupação, estar em todas as frentes e sim, olhar para cá e ver o que nós podemos contribuir em relação à educação, conversar com as faculdades, fazer esse intermédio, não vamos colocar o mesmo curso das 2 faculdades, pelo amor de Deus, isso não agrega, você só divide, e quando você divide, o próprio nome já fala, não sai bom para ninguém, não agrega, você não traz a vantagem para isso. Esse é o nosso papel como vereador, trazer isso, tentar brigar por isso para realmente mudar a nossa cidade. Como é que o senhor vê, professor? Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar o vereador Paulo Henrique, porque realmente ele tem razão. Se a gente estudar a história econômica de todos os países desenvolvidos, nós vamos verificar que todos esses países passaram por uma revolução na educação. Como? Justamente na colocação que o nobre vereador coloca, na formação do cidadão, da cidadã, e num segundo momento vem a formação profissional, e esse profissional é que vai atuar e vai modificar a sociedade. E isso, portanto, passa por quebra de paradigmas, de uma formação mais qualificada, para poder mudar o nosso cenário. Caso contrário, a gente vai ficar reproduzindo o estado de coisas anterior, e com isso não há desenvolvimento. Então, o vereador Paulo Henrique está de parabéns, eu acho que esse é o papel do vereador. Claro que as questões do dia a dia são importantes, mas é preciso voltar os olhos um pouco mais adiante, um pouco mais para frente. Então, você está de parabéns, continue nessa luta, tenho acompanhado o seu trabalho e vejo que está frutificando. Então, é importante isso, alguém ligado, voltado e que procure incentivar as ações educacionais. O vereador, fala um pouco de outros. A região nossa, ela vive muito, né, a cidade, da questão do comércio também, né, professor? Ele é forte, além da questão educacional e tudo. O senhor tinha uma frente que o senhor iniciou trabalhando, a questão de aproveitar o potencial nosso, questão de ferrovias e uma série de ações. O senhor continua trabalhando? O senhor acha que é viável essa frente? Até falar um pouquinho, que o professor Roberto discutiu um pouquinho essa questão aí, do aproveitamento da nossa força regional e Tupã ser uma sede de fortalecer as outras cidades aqui. De novo, quando a gente fala da nossa região, nós temos que analisar o número. Eu estava conversando até agora com um amigo e comentei, você para tomar uma decisão, você precisa ter dados. E quando você começa a tomar dados, você começa a trazer a informação para você tomar a sua decisão. A nossa região são formados 33 municípios, a MINAP. E 80% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes. Se você somar toda a população da MINAP, não dá 500 mil habitantes. Ou seja, nós não somos demograficamente povoados. Não temos uma taxa alta de densidade populacional. Então nós temos que realmente ver aquilo que tem aqui, porque nós não vai vir uma grande indústria para vir para Tupã e com isso produzir para vender na nossa região. Nós somos longe dos grandes centros, do eixo Rio, São Paulo, Minas, onde as coisas acabam acontecendo. Então realmente a gente tem que explorar as nossas qualidades. Nós temos uma CEAGESP enorme, nós temos uma região agrícola muito forte. E vejo ainda lugares pouco explorados ainda. Quando você, pela própria rodovia, que é uma das terras mais caras, que são essas próximas da estrada, você vê que tem muito lugar aí que você fala, como que isso é pasto? Como que isso desenvolve? Então a gente tem que começar a trabalhar isso através da educação mesmo. E mostrar que a agricultura ela só vai se tornar grande quando você derrubar a cerca. Quando você usar a ferrovia para trazer e escoar essa produção e levar essa produção de volta para o Porto de Santos e lá fazer as exportações que a gente precisa. Entender que temos aqui em volta Oswaldo Cruz, que é uma granol que está buscando soja no Mato Grosso, lá em cima quase já, e a gente poderia estar produzindo soja aqui e fornecendo para uma empresa do lado nossa.
E para isso, o que a gente precisa? Trazer essa informação para a população, quebrar os paradigmas de aqui a cooperativa não é tão forte quanto no Sul, onde realmente acontece, quanto no Mato Grosso, onde as coisas acontecem. Então, identificar isso, Rogério, identificar qual é o diferencial da nossa cidade. Eu acho que nós temos uma linha férrea que é fundamental para isso. Temos uma CEAGESP que também é de grande apreço para armazenagem de produtos e usar isso através de um porto seco para exportar. Nós temos num raio de 150 quilômetros 17 usinas que na grande maioria, o professor sabe disso, produzem açúcar, só produz álcool quando o açúcar cai. Porque o que eles gostam de produzir mesmo é o açúcar que traz a maior margem para eles. Então, ou seja, se tivesse um porto seco, uma ferrovia, a CEAGESP voltando com essa questão da ferrovia voltando para cá, voltando a armazenar, nós traríamos um diferencial para a cidade e conseguiríamos também trazer as cidades no entorno um desenvolvimento, porque elas vivem de agricultura também. Então não é uma coisa só para Tupã, mas é uma coisa para a região. Se não tiver isso, não esquece, vamos continuar batendo cabeça, vamos continuar... Eu entendo as emendas que os deputados mandam para nós, mas vamos continuar vivendo de migalhas, porque uma emenda de 200 mil, uma emenda até de 1 milhão, se ela não for bem empregada em alguma coisa que realmente a gente vai conseguir colher fruto disso, simplesmente vai ser enxugar gelo, simplesmente vai ser chover no molhado. O que o senhor acha, professor, dessa ideia aí? Concordo com ela plenamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar as nossas vocações e ações empreendedoras. Acho que isso é fundamental para que a cidade modifique um pouco o seu patamar. Então, essa colocação dele é correta. Nós não podemos esquecer essa nossa vocação agrícola, né? O Paulo falava dessa questão da Granol, por exemplo, e você veja Bastos, né? Avicultura, sim. Então o consumo de milho, a nossa região que é produtora de amendoim. Então, economicamente falando, é fundamental essa diversificação das atividades. E passa por isso também, claro. E isso é crucial para que, quando um segmento entra em crise, o outro, obviamente, se você tiver várias atividades, simultaneamente todas entrando em crise, é muito mais difícil do que uma ou duas apenas que pode entrar em crise e a região inteira sentir drasticamente a crise como um todo. Então, professor, eu queria que o senhor, ouvir a opinião do senhor. O que o senhor acha de um país como o nosso, de um estado como o nosso, ser uma ferrovia funcionando? Pois é um absurdo, né? Parece que a gente, o tempo está invertido aqui. Parece um pouco daquele filme, daquela trilogia, né? De Volta para o Futuro. A gente precisa, década de 70, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, funcionava muito bem e todos acertavam o seu relógio pelo horário do trem. Então, como é que pode algo na década de 70 funcionar e depois hoje não existir? Quer dizer, é um meio de transporte que havia e que desapareceu. Quer dizer, então, passa, claro, por uma opção do próprio país de utilizar um meio de transporte extraordinário que todo e qualquer país desenvolvido incentiva e nós simplesmente esquecemos e deixamos apenas para o transporte rodoviário. Então, é preciso retomar esse discurso. Por isso que Paulo coloca muito bem essa questão do porto seco, ferrovia, é fundamental até por uma questão de custo, não é? Sim. Por tonelada que você transporta. Não tenho dúvidas. O que a gente aprende numa faculdade de administração são os custos por tonelada de transporte, quais são os mais eficientes. Primeiro a hidrovia, sem sombra de dúvida, depois a ferrovia e depois vem a rodovia. Hoje nós conseguimos inverter o papel. E a gente trabalha com commodity. E commodity é o nosso, você ganha, os centavos fazem diferença, às vezes num volume muito grande. E a ferrovia é fundamental para isso. Só que eu também acho que às vezes a gente como político, a gente contribui para que as coisas não aconteçam. Porque a gente sabe que o trem para passar aqui vai trazer um transtorno para a população. Aquele cara que está com pressa para chegar no trabalho, um trem de 1,5 km vai demorar 10 minutos para passar, às vezes, dentro da cidade de Tupã. E o cara entende que aquele trem lá vai atrapalhar, que aquele trem lá vai fazer barulho, que não é a melhor forma. Porém, se a gente sabe, e a gente está brigando muito, e há uma força muito grande para o trem voltar em 2019, se tudo der certo, se o país não parar novamente com essa questão política,
e já foi conversado que vai voltar o trem. Então, você vai voltar o trem, por que a gente já não começa a se preparar para o trem voltar? Por que a gente já não começa a fazer viaduto? Por que a gente já não começa a olhar quais são os pontos chaves da cidade? Viu, aqui vai passar o trem, então aqui a gente tem que fazer um viaduto, ali vai ter que fazer outro viaduto. E já transformar isso numa coisa antes do trem passar, porque depois que o trem passar, é muito mais difícil de você fazer uma reforma. A gente sabe que vai vir. Só que às vezes a gente fica esperando que às vezes alguém chega lá em cima e fale, não vai acontecer. Por isso que nós temos que ter gestão, por isso que nós temos que economizar. Às vezes eu escuto as pessoas falando que a prefeitura não tem que dar lucro. Realmente a prefeitura não tem que dar lucro, mas ela tem que ter dinheiro em caixa para poder fazer investimento. E quando você gasta mal, você não tem dinheiro para fazer investimento. Você não tem dinheiro para qualificar melhor a mão de obra, para tirar esses nós que nós vamos ter dentro da cidade quando tiver o trem voltando. E para quando o trem voltar, nós não tenhamos a população xingando, falando mal do trem. Pelo contrário, tem que estar todo mundo vendo o trem passar, falando, nossa, que legal, o trem voltou para a nossa região. Só que a gente, como político, tem que entender isso e estar à frente dos problemas. É isso que um administrador tem que fazer, um economista. Às vezes a população em casa tem que fazer isso dentro da sua própria casa. Quando você vê um problema, você não tem que esperar o problema acontecer. Você tem que estar sempre à frente dele. E se você estiver à frente dele, você vai ter uma vida muito mais fácil. Bom, nós vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos a falar um pouco mais sobre economia. Se a gente tiver um tempo, né, professor, falar sobre educação também. Bom, nós estamos recebendo o vereador Paulo Henrique Andrade, professor Roberto Kawasaki, falando sobre economia, falando um pouco sobre o momento que o país atravessa. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos.